Graça e paz, amados irmãos. Hoje é sexta-feira, 17 de março de 2020. E o nosso texto para nossa meditação de hoje é Lucas capítulo 21, do versículo 7 ao 19. Leia todo o texto, Lucas 21, 7 ao 19, mas a minha ênfase vai ser em dois versículos aqui. Primeiro, versículo 11, quando nós lemos assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Esse é o primeiro versículo que eu vou dar ênfase aqui no nosso texto. Muito bem, por que que eu peguei esse texto? E eu tenho observado nas redes sociais e alguns comentários de pessoas do meu ciclo de amizade que estão associando esse momento que nós estamos vivendo, ou seja, essa epidemia, ou melhor, essa pandemia do coronavírus, associando a algumas coisas. Primeiro, alguns associando a uma ação de Deus como forma de juízo sobre as ações maléficas dos homens, em especial aqueles que de alguma forma ofenderam ou ridicularizaram a fé cristã. E aí, esses que fazem essa postagem até colocam imagens do carnaval, onde eu não acompanhei nem assisti, mas onde ali se fizeram menção a Cristo, a Deus, a igreja, e de alguma forma zombaram, ou escarneceram do Evangelho. Outros, aquele grupo, Porta dos Fundos, que também fez algo referente a Jesus, ao Natal, especial de Natal, que foi até muito comentado nas redes sociais, e aí estão associando isso à questão do coronavírus e dizendo que é uma ação punitiva de Deus, uma ação do juízo de Deus. O segundo, estão pegando esse texto, inclusive o texto que eu li, já mencionando que é um presságio dos fins dos tempos, ou seja, que Jesus está voltando e que essa epidemia do coronavírus é para o cumprimento dessas profecias do Novo Testamento e Cristo deve voltar o mais breve possível agora. Alguns estão datando aí até daqui 2, 3 anos. Eu vi alguns comentários assim também. E a outra percepção que alguns estiveram mencionando, que isso foi uma ação de Deus para que nessa reclusão, nesse momento em que as pessoas estão com medo e assustadas, elas percebam sobre a brevidade da vida e a fragilidade da vida e assim busquem a Deus. E assim as igrejas serão, após esse período turbulento, o meio que Deus utilizará para o Evangelho poder chegar a um número máximo de pessoas e haver uma conversão em massa, em grandes proporções, e assim dos propósitos de Deus. Muito bem, irmãos. Qual que é a minha avaliação, a minha postura em relação a tudo isso? Nós temos que tomar muito cuidado ao nós tentarmos associar o que está ocorrendo nos nossos dias e qualquer evento, como um terremoto, um tsunami, aquele ato terrorista, do 11 de setembro, associar isso a uma ação direta de Deus, no sentido de que Deus fez isso e agiu assim e quis assim. Presta atenção. Precisamos entender uma grande verdade bíblica. Desde que o pecado entrou no mundo, nós estamos sujeitos à enfermidade, à morte, à violência e uma série de outras situações adversas. Tudo isso, presta atenção, tudo isso está debaixo da direção e do controle soberano de Deus. Agora, o complicado e o que nós não podemos fazer, nós podemos ter essa interpretação corretamente, é atribuir os propósitos de Deus em tudo isso.
Preste atenção, irmãos. Nós não sabemos qual que é o propósito do Senhor em muitas dessas ações. Nós não sabemos o propósito do Senhor na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, nas pandemias. Nós não temos como dizer, é para isso, é para aquilo, é com essa finalidade, é com essa outra finalidade. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é capaz de decifrar os desígnios do Senhor? O que nós precisamos entender e aprender é aquilo que a Bíblia revelou para nós. Aquilo que as Escrituras Sagradas já nos trouxe. Que tudo acontece debaixo da direção e orientação do Senhor. Ele tem um propósito em todas as coisas e Ele governa o mundo e governa o universo. E Ele age como Ele quer, quando Ele quer, da forma como Ele quer. Isso, Ele é que sabe os propósitos e desígnios de todas as coisas. Então esse é o ponto. Então aqui está muito claro. Há uma previsão de Lucas. Lucas está aqui dizendo sobre os sinais que precedem a volta de Cristo. E epidemias, fomes, terremotos, isso acontece já tem muito tempo, né? Constantemente nós temos aí a peste negra, a peste bubônica, sarampo, malária, também a gripe espanhola, HN1, influenza e agora o coronavírus. Nós estamos sujeitos a isso. Já pensou se cada vez que acontecesse um evento desse, nós já falássemos que Cristo está voltando? Esses sinais, todas essas pandemias, todas essas epidemias, elas marcam o período entre a ida de Cristo, ou seja, a sua morte, a ressurreição e a sua ascensão, né, a sua subida ao céu, até a sua volta. Então eu não tenho como precisar se vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, 200 anos, mais 2000 anos. É Deus que sabe. E enquanto isso não acontecer, pode ter certeza, vai vir muitas outras epidemias e pandemias no mundo. Isso é fato. Então, não lance mão do texto para explicar situações que estão acontecendo hoje fora do seu contexto. Nós temos que entender que tudo isso está debaixo do governo soberano de Deus e Deus está no controle e ponto. Segundo, a ação do juízo de Deus sobre as ações más. Ora, irmãos, Deus é justo e Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Então dizer que isso é porque no carnaval uma escola de samba fez alguma coisa ofensiva ou que um grupo resolveu ridicularizar de Cristo através de um especial de Natal, não, irmãos, isso aí chega a ser até ridículo mencionar, né? Deus, Ele pode estar agindo sim através dessa epidemia para levar-nos a uma maior reflexão, a uma maior comunhão com Ele, a um maior entendimento dos seus propósitos, mas nós não podemos afirmar quais são os propósitos de Deus nisso tudo. Nós precisamos, nesse momento, crer no que a palavra nos ensina. E aqui vai o segundo versículo que eu gostaria de encerrar aqui essa meditação. Versículo 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Olha o que Deus está nos ensinando. Vai acontecer terremoto, perseguição, pandemias, fome, em vários lugares. Mas não perderá um só fio da vossa cabeça. Deus está nos guardando, nos protegendo, nos sustentando. Significa que Deus está do nosso lado, nos protegendo de todo o mal. Estamos sujeitos às enfermidades? Claro que estamos. Mas a nossa vida e a nossa salvação está guardada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você creia nessa verdade e entenda que tudo isso é passageiro e que Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe ricamente a sua vida.